Danielzinho, Alexandre, estamos completando a Laxiner no Brasil. Sim, o clássico finalmente completo, Draguinho! Quem diria, né, que em 2024 nós teríamos personagens como a Laxiner, Valentina, Blueberry, bichão. Pode crer. Meta Barão, John Defoe. A casa dos clássicos dos quadrinhos mundiais. Pois é, cara. Galera, em 2022 nós lançamos a Laxiner, a Era da Inocência. Primeiro volume de 2, que compilam tudo de a Laxiner, do Munhoz e do Sampaio. E agora, em 2024, a gente traz a Era do Desencanto. Os nomes são ótimos, né? Muito legal, né? Sim. Segundo e último volume. Tá completo, mano. É impressionante isso, gente. Eu sei que vocês estavam ansiosos aí, porque a gente prometeu pro ano passado esse segundo volume, né? Mas o que aconteceu é que ele atrasou lá fora. A gente até tinha a prerrogativa de lançar aqui, a gente teve essa liberdade. Ah, mas que bom que a gente esperou, né? Só que a gente esperou por quê? Porque essa edição, que é a edição francesa, da Cássia, ela vem repleta de extras, repleta de material, assim, muito, muito bem montada, coisas que a gente não teria o mesmo acesso, né? Então Inclusive foi muito melhor esperar mesmo. Com 2 histórias a mais, inclusive, Duas né? histórias a mais. 2 histórias a mais compiladas, aí realmente fecha tudo, Histórias né? super recentes, assim, tem história de 2020 que eles 2020. fizeram na época da pandemia. Olha aí. É completíssimo, é mais completa, é uma edição mais completa do que esse bitolo aqui meu espanhol que compilava tudo. Tudo. Tem 2 Eles histórias a imaginavam, mais. né? Imaginava que ia terminar aqui. E essa daí era que a gente tinha de base antes, né? Sim, a essa... Era do Desencanto Francesa da Cássia, mas antes de eles lançarem essa versão capa dura, era essa daqui, que a gente tem também. E falta essas 2 historinhas. Então Aí também não tá completo, né? Não tá completo. Ó, galera, pra vocês terem uma noção, essa daqui é a primeira edição que saiu na França, capa cartão. Agora a Cássia tá lançando igual o Pipoca. Sim, capa dura, novo compilado, com extras, realmente colocando tudo em ordem. E aí essa nova edição, ainda bem que a gente esperou, porque veio com essas 2 histórias. Uma de 2011 e uma de 2020. E em 2022, quando a gente lançou, a gente até fala que o nosso Laxiner compila tudo, né? Que começa em 74, se eu não me engano. 75, a primeira publicação. Publicação é 75, mas eles começam a fazer em 74. Exatamente. Tanto que eu tô ligado que em 2024 são 50 anos de Alaxiner. Bom, se for considerar a publicação, é só ano que vem 50 anos. Isso. Mas se for considerar a união deles, a produção deles, esse ano, 50 anos de união do Sampaio e do Munhoz. E lá naquele vídeo a gente fala que vai até 2004 só. A gente não esperava essas 2 histórias a mais. Aí volumão completo mesmo. Porque o que a gente tinha de referência justamente vai até a história, o caso Estados Unidos, né? O caso EUA, que é de 2004. A gente achou que era isso só que não, tem muito mais. Tem 2011 é uma maravilha. E 2020 É uma também. delícia. E é bonito de ver, né? Os caras começaram a fazer esse personagem em 1974, começam por conta de uma dica do Hugo Pratt, que chega pro Munhoz e fala: Munhoz, você desenha muito, você devia fazer algo seu, né? Algo seu. Faça as suas coisas. Faça as suas próprias coisas. Porque ele tava desencantado, né? Porque ele tava fazendo só trabalhos que ele não queria fazer, né? O Munhoz, né? Desenhando publicidade e tal. Ele não tava muito contente com o meio dos quadrinhos, né? Tinha acabado de sair da Argentina. A gente contou bastante da história do Munhoz e do Sampaio no programa anterior. No primeiro vídeo, Passamos uma bela biografia deles. Tem bastante coisa lá mesmo. Mas ele vai pra Europa e escuta essa dica do Gupra: faça suas próprias coisas. E aí com o Carlos Sampaio eles começam a desenvolver o Alaxiner. Então, em 74, primeira publicação em 75. Estamos falando de 2020, essa dupla ainda fazendo esse personagem. E aí, espetacular isso, 50 muito bonito. anos, que não é exagero falar que nesses 50 anos, bem devagarzinho, de uma forma bem paulatina, mas consistente, eles vieram mudando a face dos quadrinhos. Sim, sem eles dúvida modificaram a face dos quadrinhos. Eu sei que tem... às vezes a pessoa do outro lado fala assim: de novo essa história, Pipoca, vocês chovem no molhado falando que né? Mas eu não que tô vocês inventando nada, a gente só tá passando a realidade. É simplesmente porque a gente tá publicando o Crepax, a gente tá publicando o Blueberry, a gente tá publicando a Laxiner. Tô brincando de calma. Então, não tem o que fazer, então realmente mudou mesmo, galera. Mudou. Se você pegar quem se inspirou no Alaxiner, dá pra perceber essa evolução. Total. O Frank Miller se inspirou completamente no Alaxiner, no trabalho do Munhoz pra fazer o Sin City. O Kate Giffen plagiou o traço do Munhoz em algumas ocasiões. A gente vai falar mais dessa história. Vou contar essa história aqui hoje ainda. Completa. O Dave McKean é totalmente influenciado, é declaração inspirada pra ele. Ele ama o trabalho do Munhoz. Olha essa galera, olha o próprio Hugo Pratt referenciava muito o José Munhoz, cara. O Hugo Pratt serviu como inspiração inicial, um mentor, só que depois os dois trocaram muita figurinha. Assim. Mano. Muito. Até o Tardi trocou figurinha. O Tardi adorava o Alaxiner, gostou muito, se inspirou por eles, inspirou os dois e foi inspirado por eles. É um negócio muito bonito. Mas
Mas a gente não pode esquecer do texto também, galera, porque o texto é absolutamente brilhante. Sampaio, né? E só fazendo uma referência aos títulos, o primeiro, A Era da Inocência, tudo bem, começa lá em 75, né? E a gente sabe que em 75, por mais que a gente olhe com romantismo para trás e olhe com saudosismo, com esse tipo de coisa e tal, não era tão inocente assim. Não, muito né? pelo contrário, né? Muito pelo contrário, exatamente. Mas, ainda mais em Nova York nos anos 70, né? Mas casa muito bem, porque a maneira com que a história vai se desenvolvendo e que o personagem central vai envelhecendo e ele vai vivenciando os fatos da vida dele e a maneira como ele, jovem, encara as coisas que o cercam e a maneira como ele, mais velho, já mais pessimista, mais cínico, mais desencantado com o mundo, e daí veio o nome Era do Desencanto, né? Você vai acompanhando essa trajetória do personagem, que na verdade é um reflexo da trajetória que os próprios autores viviam. Perfeitamente. Né? Eu fico encucado com esses dois títulos, né? Era da Inocência e Era do Desencanto. Fico pensando muito nisso. E eu acho que tem a ver, por exemplo, na Era da Inocência tem os casos muito de detetive, dos clássicos detetivescos, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, começa assim, né? Um detetive particular resolvendo casos e conseguindo resolver. Ele conseguia. O mundo dele estava meio sob controle porque ele se deparava com mistérios e conseguia resolver. Com o tempo, o mundo vai ficando cada vez mais louco. Mais complexo. Ele vai ficando mais complexo, ele vai ficando cada vez mais melancólico, cada vez mais sábio também. E ele percebe que, tipo, ele não consegue mais resolver casos. O mundo tá muito difícil, ele tá lidando com coisas muito grandiosas. Ele vai lidar cada vez mais com temas assim que fogem completamente da alçada de detetive dele. Ele não é um super-herói, ele é um humano, sabe? Ele não consegue muitas resolver. vezes o tema acontece ao redor dele, ele tá simplesmente inserido naquilo, como pessoas normais do dia a dia, né? Exato. Fatos grandes, muito grandes mesmo, guerras, umas coisas assim estão acontecendo, e o ser humano cotidiano, né, o indivíduo cotidiano, ele tá lá no meio, e ele é pego nesse turbilhão. Né? E aí a vida te leva. Você faz o quê? Exatamente. É uma coisa muito louca, cara. E vocês não enxergam também nos títulos um paralelo com a vida dos dois caras também? Porque o José Então, Munhoz e o Carlos Sampaio, eles são a Laxina, eles falam isso. São. E no texto introdutório do livro, eles falam a dificuldade que foi não a reta final, né? Da metade pra frente do trabalho com a Laxiner, que a editora já não os tratava mais como no início. Depois de Nicarágua, que é a história que abre esse nosso volume 2 aí, a Casterman falou, opa, não é bem o detetive, as histórias que a gente tava esperando, tá muito mais ousado, né? Conforme eles foram experimentando mais e mudando o traço, porque o traço do José Munhoz vai mudando pra caramba. Muito. E é legal a gente perceber isso, sabe? Como ele começa mais ortodoxo, assim, certinho. Mais discípulo do Milton Kenneth e tal, do Hugo Pratt também, quando faz a coisinha ali mais padrão, mais né? Padrão, exato. Bem mais padrão. O próprio Bletchley também, né? De quem ele foi discípulo, estudou junto e tal, e foi muito amigo depois. O Bletchley também faz esse trajeto, né? Ele também fez esse trajeto, exatamente. E aí ele vai mudando, ele vai cada vez mais deixando o traço solto, experimentando e criando umas formas impressionantes assim, só que muito menos padrãozinho. Muito. E pra Casterman, que era a editora do Hergé, né? Se você pensar em termos... Não do Hergé, não pertencente ao Hergé, mas que publicava Hergé, né? Em termos comerciais, né? Isso, comercialmente falando, não era o que a Casterman tava esperando tanto. Pô, eu quero vender isso, galera. Mas pra vender isso precisa ter um traço menos hermético. Eles próprios se chamam de hermético no volume, né? Isso. Aí nos extras a gente vê que no começo a Casterman promovia, colocava nas capas da revista Aço Ivre, promovia os álbuns. Fazia um monte de propaganda, dossiês. E com o tempo eles foram meio que se desencantando com a Casterman e a Casterman se desencantando com eles também. Parando de promovê-los, estranhando os trabalhos. O que dá pra dizer é que eles estavam muito à frente de seu tempo nesse período, Perfeitamente, cara. É isso. Muito à frente de seu tempo, porque hoje a Casterman muda o tratamento. Sim, tá dando esse tratamento aqui, ó. A Casterman sabe o que tem na mão. São caras que fizeram história, que revolucionaram os quadrinhos. Ponto, fato, inspiraram um monte de gente. E o tempo fez justiça a eles, O tempo fez justiça. Então, olhando pra trás, eu acho que esse nome Era do Desencanto tem a ver tanto com a Laxiner quanto com os artistas, né? Eles não escolheram o nome à toa. Perfeito. Faz sentido também. Eu acho que é isso, cara. O nosso texto introdutório, ele é muito bom, galera. Tem um texto assim que, além do texto em si, ele traz outros textos da época, matérias de jornal e de revista da época também, Tem né? a matéria do editor, o cara que coordenou essas duas edições da Casterman atual, né? O Erwin de Jasse, não sei como é que pronuncia o nome dele. Erwin de Jasse. Ele traz esses dossiês que eram publicados na Suivre na época, né? Aí a gente reproduziu aqui, traduziu essas, como se fossem as páginas da revista mesmo, né? E traduzido, né? Não tem como não traduzir, né? E são muito bons, né? São fantásticos. São excelentes textos, cara. E esse negócio de A Laxiner sou eu, vem do Flaubert, né? O Flaubert falava, Madame Bovary sou eu.
E a gente falou exatamente do isso Valentina, do Valentina. Da Valentina. Que o Crepax falava, né? Valentina sou eu, né? Que também é essa inspiração do Flaubert. E aqui o Munhoz Sampaio diz a mesma coisa, né? Eles, o personagem é uma fusão dos dois, né? Tem uma matéria muito boa que chama Tempestade Dentro de Duas Cabeças, que fala um pouco do processo de produção dos dois, né? Eu vou ler só essa parte porque é uma parte muito interessante, né? Primeira fase do trabalho, conversação. Contamos nossos problemas pessoais, voltamos a anedotas que já discutimos, tentamos esclarecer o estado de espírito um do outro. Isso nem sempre funciona. Essa fase pode durar 2 dias ou 1 semana. E, quando chegamos no limite do suportável, eis que nasce a ideia. Após todo o longo processo que a fez surgir, seria mais justo dizer que ela é uma consequência. Ou seja, a ideia é uma consequência das discussões muito pessoais dos dois, assim. É quase fazendo terapia com o outro. Exato. Mano. É neste momento que começamos a falar da história propriamente dita, dos personagens e que definimos as situações. Mas tudo com bastante flexibilidade, com espaços livres para que cada um de nós possa se sentir à vontade. Desnecessário dizer quanta tensão nervosa essa concepção exige. Caraca, mas é um processo de sinergia total, né? Muito, mano. E você sente essa tensão dentro da história, assim, porque as histórias de Laxiner, elas são muito intelectuais. Muito maduras, né? Muito maduras. Elas discutem muita coisa. Por trás de histórias de detetive, nós temos realmente questões existenciais sendo tratadas. Questões muito bonitas, mano. E discussões sobre o mundo, né? Sobre o mundo que estava acontecendo, né? Elas são intelectuais não só na temática, né? No próprio approach delas visual, que a gente está falando agora, né? É uma fusão perfeita entre as duas coisas, que você não encontra tão facilmente aí no mercado. Né? É uma obra que ecoa os filmes da época, né? Dessa década de 70, né? Porque eu falei do Dashiell Hammett, do Raymond Chandler, né? Que é literatura clássica no ar policial. Maltese, todas essas coisas. Da década de 30, 40 e tal, né? Mas nos anos 70 teve esse policial, esse noir revisitado. Então você tem Taxi Driver, você tem Caminhos Perigosos, você tem a Operação França, que é de 71 e tal. São todos filmes que estão olhando pro policial, só que fazendo uma coisa muito ali mais melancólica, muito mais humana, muito mais pessoal e crítica também, né? E o Laxiner vem dessa tradição, assim. Eu acho que se você gosta desses filmes, né? Gosta desses filmes do Scorsese e tal, vocês vão adorar o Laxiner. E só pra fechar a história dos títulos ainda, um último comentário que eu já falei isso aí, mas eu quero retomar, é que conforme ele vai envelhecendo, quando a gente é jovem, sabe aquela coisa que quando o Cazuza cantava ideologia, né? Quando você é jovem, você enxerga o mundo de uma maneira, né? E aquela coisa, eu quero mudar o mundo, eu consigo resolver as coisas, como você mesmo falou e tudo tal. Nessa vivacidade da juventude, tem muita energia envolvida também, mas tem também muita inocência, né? De você achar que as coisas vão acontecer. Conforme a vida vai transcorrendo para você, você vai mudando certas perspectivas. E acontece isso com ele. Ele vai ficando mais velho, ele teve, ao longo do... Ele e o Laxiner, né? Ele teve vários desencantos e vários desencantos. Até que ele chega num ponto em que ele fala, o que vai ser a minha vida daqui em diante, né? E ele olha o mundo ao redor e ele não se enquadra mais nesse mundo. Ele não consegue mais resolver esse mundo, nem fisicamente, nem na cabeça dele. Ele se sente um forasteiro no mundo. E é o que vai acontecendo conforme você vai envelhecendo mesmo. Esse cinismo é passado na história, essa impotência dele é passada na história, essas situações que são criadas, os autores eles aproveitam para inserir aí as coisas que estão acontecendo lá na vida deles mesmo, na vida real, de fato. Né? O que os levou, eles, autores mais velhos também, eles estão desencantados com o mundo, estão desencantados com a editora, estão desencantados com o que lá, e eles vão colocando isso também na história. Tudo isso transparece, e é de uma forma, galera, é com uma eficiência... É brilhante. É com uma eficiência ímpar. Assim, é realmente brilhante. E é um quadrinho que você tem que ler várias vezes. Não é um quadrinho simples, que a gente falou do Crepax, né? É um quadrinho que, às vezes você passa rápido pela parte e você fala, peraí, não. Aí você volta, tem um detalhezinho aqui, às vezes o detalhe está na arte, às vezes o detalhe está no texto, né? Às vezes o detalhe está subentendido. Tem páginas que tem muita gente falando, né? Você fala, quem será que falou o quê? Por que ele está usando isso? Às vezes é só uma pessoa que está no bar pensando uma parada. Às vezes a compreensão daquilo só chega quando você termina a história. Você passa por uma página, você fala, o que é isso aqui? Aí quando termina a história, você, caraca, então era isso que ele quis dizer lá atrás. Aí eles vêm amarrando as pontas também. Você fala, então é essa discussão, esse é o lance que ele quis dizer lá no começo. Exato. É difícil
difícil e é um trampo Essa editorial. É a mensagem, é um trampo editorial difícil também. A tradução não foi fácil, a preparação não é fácil, a edição não é fácil. Porque tá tudo ligadinho. Apesar de parecer difícil e ter várias camadas, tá tudo ligadinho, sabe? Você compreende perfeitamente a história deles. Assim, Sim, claro, é uma coisa muito coesa, né? Com a minha fala aqui, eu não quis dizer que é um quadrinho extremamente complicado, que você vai ler do início ao fim e não vai entender nada. Não. Pelo contrário. Não. Mas é um quadrinho, é um quadrinho, tipo que a galera fala de Watchmen, assim, que a cada releitura você ele fica melhor. Coisa, ele fica melhor. E é isso, é um quadrinho que você vai ler a vida inteira, mano. Obras-primas são assim, né, mano? Todo livro que é considerado obra-prima, clássico, é assim. Nos quadrinhos é a mesma coisa, né? Só de passagem, eu abri sem querer na página 160 e vi os dois, né? Aí eu fiquei ligado nisso porque nos extras de introdução eles mostram tanto que eles se desenham, né? Sim. E aí você tem Essa aqui, história ó, é ótima. você tem o Munhoz e o Sampaio aqui. Ele se coloca o tempo inteiro. Nesse volume 2 tem inteiro. várias aparições, menos assim enfáticas quanto essa daí. Essa aqui são bem eles mesmo, na 160 aqui. E eles têm nome, importância na história mesmo. Mas falam bastante, não é uma mera figuração, não. Eles nas outras eles aparecem em vários papeizinhos, assim. Às vezes aparecem como uns mendigos, às vezes aparecem só como uns transeuntes. Só apariçãozinha mesmo, né? Só se colocando ali, né? E isso de se colocar vai ter aquela história do plágio do Kate Giffen, mas pra chegar nela temos que passar por todas que estão compiladas. Boa, é legal o pessoal ficar ciente, porque muita gente já leu, foi um sucesso de venda o volume 1, né? E aqui inclusive, o volume 1 tá na reta final. Tá na reta final, acabando o estoque. Vai ser brabo, porque uma hora esse aqui vai acabar e vai ter só do 2. Provavelmente depois desse vídeo aqui começa a esgotar já. Então, por favor, se você ainda não adquiriu o seu Alaxiner 1 e estava esperando o 2 pra pegar ambos de uma vez só, já garfa logo, porque você corre risco de ficar sem, tá bom? Você corre risco de ficar sem. Depois, pra fazer repressão, é difícil. Vocês estão ligados, é difícil. E nós estamos num momento em que a Alaxiner está sendo concluído no Brasil. E isso, há uns tempos atrás, estava, em termos de galera pedindo, tava igual Invencível, assim. Nossa, só era um negócio que Alaxiner. todo mundo pedia. Quando vai sair Alaxiner, quando vai sair Alaxiner. O legal é que foi assim, a galera pedia muito Alaxiner, a gente veio e anunciou. E aí continuaram pedindo muito Eternauta. E aí a gente veio e anunciou também. O que é sensacional, né? Porque o Munhoz trabalhou com o Solano Lopes. Isso. Olha que espetáculo. E aí quando chegar no vídeo do Eternauta, a gente vai falar o quanto essa história revolucionou muito, mudou a história dos quadrinhos. Aí o pessoal vai achar que tá exagerando. mas é verdade, vamos fazer o quê? Pipoca daqui, os maiores quadrinhos. Os maiores clássicos dos quadrinhos, a casa dos maiores clássicos. Já dá pra gente falar isso, vai. Já dá pra falar. Olha isso que a gente tem enfileirado aí, é espetacular. E tanto que o nosso slogan lá na Amazon é os maiores nomes dos quadrinhos da mesma editora. Porra. Basicamente é isso mesmo, cara. A gente tem muita gente grande, cara. Bom, voltando para as histórias. Vamos lá. Então o volume 1 ele compila histórias de 1975 a 1984. Aqui no volume 2 é de 1988 a 2020. São 9 histórias no total, tá? Abrindo com Nicarágua, então que a gente vai ver o Alaxiner ali se envolvendo com pessoas nicaragüenses que estão sofrendo as consequências por conta da Revolução Sandinista que está rolando lá no país deles, né? Aí começa a falar bastante de vigilância, aí começa a entrar papel de agências secretas e tudo mais. Fala-se muito sobre o que a influência que os Estados Unidos teve no conflito lá. Isso, as intervenções militares dos Estados Unidos, né? E assim, puta que pariu, que os Estados Unidos, um país daquele tamanho, tá metendo o bedelho na Nicarágua, um país desse tamanhozinho aqui, Exato. né? Inclusive o Alaxiner fala isso, né? Como um país minúsculo pode ser uma ameaça pro nosso. Tão grande. É uma ameaça tão grande assim, né? Exatamente. Por que eles estão vindo meter o bedelho? Isso daí vai ser tudo desenvolvido ao longo da história. E ele vai contar bastante a história, explicar bem como é que se deu essa revolução sandinista aí por conta de um show de puppet show, né? Como é que é? Fantoche. Show de fantoche. É brilhante essa história, é sensacional. E aí você já vai ver que o Alaxiner ele já não é mais detetive, né? Ele já perdeu a licença de detetive dele. Bom, quem leu o volume 1 já tá ligado disso, você vai ver na trajetória dele, é um personagem que vai envelhecendo, muda bastante. Ele é pai, inclusive, né? Pai de uma filha. Pai da Cheryl. Isso, que começa a ter uma participação importantíssima na trama toda, assim, a Cheryl. Depois ele vai desenvolver muito essa personagem também, né? E cabe dizer também, pontuar, que você pode ler o volume 2 sem ter lido 1 também. Sim. Isso é bem tranquilo, tá? Se você... Tanto que não tem escrito volume 1 e 2 em nenhum lugar. É realmente a Era da Inocência e a Era do Desencanto. São 2 volumes. Obviamente, se você ler tudo, é uma saga muito mais legal, mas dá pra ler sozinho, como por exemplo Blueberry, né, que são 29 álbuns que a gente tá publicando em 4 volumes. Na época você podia pegar qualquer álbum e ler ele separadamente, é a mesma coisa. Tanto é que a Casterman publicava como álbum e não necessariamente era cronológico da história do Alaxiner. Às vezes ele contava da juventude, às vezes era um caso mais velho, eles publicavam meio assim, indo e vindo, né? Essa coleção se propôs a colocar em ordem cronológica do personagem. Exatamente. Né? Aí na sequência tem Norte
norte-americanos, porque o Alexina ele decide pegar um busão e ir pro México pra encontrar a Sophie, que era uma namorada dele, um caso dele, bate saudade, aí ele pega o ônibus e as próximas histórias vão ser todas nessa trajetória dele pro México. A primeira é norte-americanos, que ele para ali no sul do país, morrendo de sede, um puta de um solão, e começa a sofrer bullying dos moradores de lá, dos moradores da região, que são tudo um chucro, né? Os caras tudo malvado mesmo e tal. E trata aí, mal o estrangeiro, né? Mas é legal ver como ele se porta, né? Perante um monte de inimigo, assim como ele se porta, sempre frio, calculista e tal, ele é muito foda. Tem uma hora que um deles põe o pé na frente pra ele tropeçar, ele tropeça, mas ele tropeça caindo, dando um soco, assim. Dá uma porrada no Só que cara. ele dá uma porrada, como se fosse o movimento da queda dele, assim, né? O cara, opa, desculpa, ele, puf, sem problema. Dá um puta morrão na cara do maluco. Exato. Aí na sequência, nessa viagem de ônibus, ainda tem Por Uns Desenhos, que é essa história sensacional, porque o Alec tá do lado no ônibus, assim, ele tá do lado de um rapaz que é quadrinista. E eles começam a conversar, e esse quadrinista conta pra ele, fala, ó, eu tô indo pra essa cidade e tal. É o Kiffen, né? É Kitten. É a história do plágio. Eu sou quadrinista e tal. Eu tô indo tirar satisfação com um maldito que tá me plagiando, o K.K. Kitten. E começa a mostrar pro Alexine, olha aqui, olha, vê se no desenho não é igual. Vê se não copiou, esse é o meu e esse é o dele. Ele tá puto. E aí a história sai do Alexine e passa a acompanhar o Martinez, chama Martinez o cara. O quadrinista que tá indo tirar satisfação. O que é o Munhoz, o que seria o Munhoz, né? A gente passa a acompanhar ele vai bater na casa do Kitten, que mora numa puta de uma mansão, e os dois vão ter esse confronto. E ele vai tirar limpa essa história, tipo, você tá me plagiando. É um barato, é sensacional essa história aí. É demais mesmo, é demais. E é uma resposta dele para o plágio real que tava sofrendo, mano. Uma resposta muito educada, mas inclusive. Vou te falar, o Kate Giffen tava chupinhando ele cara, na cara dura, velho. Isso merecia um programa. Se a galera pedisse o suficiente, aí a gente ia fazer um programa, inclusive mostrando todas as imagens e tudo, e destrinchando essa história. É, porque o Kate Giffen é um baita de um cara. A gente adora o trabalho dele aqui. Ele faleceu recentemente, né? Que é uma enorme perda pros quadrinhos. E ele fez coisas espetaculares. A Liga Internacional, que a gente chama de Liguinha, com o J.M. Demetrius, é do Kate Giffen. Ele é o criador do Lobo, pra vocês terem ideia. Então ele foi um cara, ótimo, um cara fantástico, assim, que bebeu muito a ponto de plagiar, copiar mesmo, quadros inteiros de Alexine. E na própria história ele responde, né? Ele fala assim, não, mas eu não fiz um plágio, eu fiz uma homenagem. Uma homenagem. Sinta-se lisonjeado. É uma homenagem? Então divide todo o seu dinheiro comigo. Cara, a história é muito legal. É muito legal. Essa história é muito, muito legal. É sensacional. E aí é uma dessas aí que você pode ler também tranquilo, separado. Pode ir direto dela se você quiser. Pode, se tiver curioso por conta disso tudo. Vai direto dela, sim. Lógico que tem todo, só um parênteses, claro. Porque tem todo esse contexto aí político e social e tal que a gente falou, que é o brilhante na história. Mas no primeiro volume tinha a história dele com o Frank Sinatra. Também. Saca? Que vai repercutir aqui, daqui a pouco eu vou falar dessa história aí. Porra, que era demais, que eu amava e tal. Então, quando a Alexina dá essas piscadelas pra cultura pop ou ser autorreferente e tal, é muito divertido. E ele é engraçado. Essa história do Por Uns Desenhos mostra isso, como os dois são engraçados. Eles têm um humor muito mordaz, assim, sabe? É um humor muito inteligente também. Às vezes você não pega muito, aí depois você fala, puta, olha só, os caras estão tirando um baita de um sarro aqui. É muito legal, é muito e como é aquela coisa, imagina, mano, eu acabei de ler um pouco do processo criativo dos dois, que era sentar e ficar no bar conversando, trocar ideia, colocar pra fora o que tá sentindo. Imagina eles falando. Imagina as conversas dos dois, puto com o Kate Giffen. Ô, Sampaio, o cara plagiou a gente, bicho. Olha aqui, cara. Olha essa cara dura aqui, mano. Cara dura. Então daí saiu essa história, né, mano? Sensacional. Aí na sequência continua a viagem de ônibus, chama Reféns, a próxima história. O Alec tá ouvindo um senhor comentando que tá indo buscar o corpo do filho dele, falecido recentemente por conta do Saddam Hussein. Os Estados Unidos mandou o cadáver do filho dele de volta e ele tá indo buscar. E aí o Alec começa a ouvir essa história, fica ali, né, comovido e tal, e lembra de um caso do passado dele, na década de 50, quando ele era amigo de um japonês. Ele tinha um amiguinho japonês ali na região dele, que acaba sofrendo assim, um baita de um preconceito, a família dele se ferra muito por conta de racismo completo, né? Uma das grandes discussões de Alexine toda é o racismo, né? Sim. E aí essa família aí acaba tendo um destino muito trágico, destino esse que lembra o Bom Asiático. No Bom Asiático a gente falou do racismo que os asiáticos sofrem nos Estados Unidos, né? A ponto de, nos Estados Unidos, ter campos de concentração para asiático, né? A história até abre mostrando no Bom Asiático, né? Isso. Aliás, bem pontuado, Bom Asiático, pré-venda já concluída com sucesso. Aqui, lindão. Todo mundo já tá recebendo, na altura desse vídeo, já deve ter, muitos de vocês já até recebido, né? História de detetive particular também. Isso, que é muito bacana, né? Um link interessantíssimo. E ganhador do prêmio Eisner, tudo. Isso. Do
mesmo autor de Infiel, que a gente já tinha publicado aqui no Pokémon King também. Exato. Aí a próxima história é o fim de uma jornada que ele chega realmente ali no México, vai encontrar a Sophie, agora ela é dona de um posto de gasolina, fica administrando esse posto, e aí os dois têm um reencontro ali e tal, né, transam, e aí, só que ela emprega um cara... Ela tem um personagem coadjuvante, é importante, né? Ela emprega um cara que é super caladão, e aí a gente vai começar a ver ele relembrando de algumas coisas, por que ele é tão calado e o que levou ele até aquele ponto ali, por que ele tá trabalhando num posto de gasolina no México. E aí a gente vai conhecer a história da filha dele, que era uma tenista excelente, uma tenista espetacular, só que menina ainda. E ele foi, tipo, trabalhando a carreira dela, a ponto de chegar numa coisa muito trágica também. Outra história sensacional. Rola uma tragédia. E o fato do Alaxiner ter esse relacionamento com a Sophie também gera burburinho lá local e preconceito e um monte de coisa rolando também. Exato. E aí, na sequência, vem um épico deles, que chama Histórias Privadas, que a Cheryl, a filha dele, já tá mais velha, ela tá na universidade e é presa acusada de um assassinato. Aí o Alec fala pra Sophie, ó, não tem como, tem que voltar para os Estados Unidos. E preciso da sua ajuda porque eu preciso de dinheiro para advogado. Eu tenho que dar um jeito de descobrir por que minha filha tá presa. Legal que a menina cresce também. Ela cresce, claro. Você vê realmente a história dos dois avançando. Então, ela tá presa e, em paralelo a isso, a Tony, personagem que a gente conheceu no primeiro volume, e irmã do Alec, que tá na França, sofrendo um aprisionamento também. Então ele vai contar essas duas histórias. Da filha presa, que é uma sacada sensacional, que ela nega não ter cometido assassinato o tempo inteiro. Esse é o argumento dela. Eu nego que eu não cometi assassinato. E deixa todo mundo confuso ali, o Alec investigando, depois ele vai tentar salvar a irmã dele na França. Espetacular essa história, maravilhosa, que também tem cutucadas a quadrinistas. Um dos vilões da história é quadrinista também. E aí na sequência tem o caso Estados Unidos. Que olha só que legal, as primeiras histórias do Alaxiner chamam o caso Webster e o caso Fillmore, que eram os nomes que ele arquivava ali, né, das pessoas que ele estava investigando e tudo mais. Aqui já chama o caso Estados Unidos, porque não se trata de uma pessoa, de um caso. Eles vão tentar analisar tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos nos anos 2000, imediatamente antes do 11 de setembro. É uma história gigante, que aí vai envolver máfia, vai envolver agências de inteligência, tipo CIA, FBI, um negócio colossal, e aí eles retomam uma história que aparece de pano de fundo no volume 1, que é essa história do Frank Sinatra, encontros e reencontros. Tem uma personagem lá que retorna, tem dois casos ali que eles escutam, assim, é bem só citado aqui. Aí ele vai retomar e vai amarrar tudo isso para fazer essa grande discussão do que estava acontecendo nos Estados Unidos na época dos atentados. Essa história aí é muito foda, é tipo o auge dos caras, assim. Você fala, meu Deus do céu, olha isso. É muito foda. É quando os caras fazem culminar tudo que eles construíram dali pra trás, assim. E numa história grande, assim, mano, agora a gente tem pleno poder pra fazer isso aqui grande. Da hora maravilhosa, demais. É espetacular. E aí vem as histórias inéditas que a gente comentou. A primeira chama Onde Está Alec, que eles bolaram. A galeria Barbier e Maton, lá na França, bolou uma exposição do Alaxiner e ia lançar um catálogo. Aí o Munhoz e o Sampaio, eles se reencontraram, o Munhoz fez um monte de arte nova para essa exposição, artes assim espetaculares, revisitando tudo isso, toda a trajetória do Alec. E o Carlos Sampaio escreveu como se fosse depoimentos de várias pessoas que ele foi encontrando na trajetória dele. As pessoas falando. Então tem a Enfer, tem os amigos dele, aí, mas às vezes tem tipo o Engraxate, o dono da banca, pessoas que só cruzaram o caminho dele. Todo mundo falando mais sobre o Alec. Aí a gente tem várias respostas, coisas que às vezes parecem... A ideia é muito boa, meio né? jogado no ar, assim, tem respostas nesses textos. É uma história espetacular que aprofunda ainda mais um personagem que, pô, eles já estão trabalhando há décadas. É maravilhosa, com essas imagens espetaculares. Uma delas, inclusive, de página dupla, faz uma homenagem clara ao Taxi Driver, que é uma das referências principais deles, né? Então, assim, legal pra caramba essa história longa, com vários depoimentos maravilhosos. Essa de 2011. Isso, 2011. E em 2020... tem a historinha de 2 páginas só, que chama Alaxiner, como se fosse um prolongamento de uma como é que é o nome? Ambulância? Sirene, de uma sirene, como se fosse isso. Que é feita em 2020, que vai falar do Alaxiner confinado, como todos nós estávamos na época da pandemia. E vai assumi-lo ali como um personagem de quadrinhos. História brilhante também, que fecha a carreira desse cara. Essa originalmente foi publicada na Itália no suplemento chamado La Lettura, de um jornal italiano lá, né? E aí a gente termina toda a coleção de Alaxiner. Tudo do Alaxiner no Brasil, cara. Que espetáculo, diria, né? cara. Um dia teríamos isso aqui no Brasil. A nossa edição vem com 412 páginas, com preço de capa de R$ 159,90. É isso. Ou seja, um micro reajuste aí para 2 anos de R$10. Mas na pré-venda? Na pré-venda sai por R$ 111,90.
112 reais. 112 reais. Por 412 páginas, galera. Capa dura, papel offset. Cabe dizer que papel offset é exatamente o mesmo de todas essas edições espanhola aqui. Francesa aqui. Mesmo a atual capa dura da Casterman sai nesse mesmo papel. O formato é exatamente o mesmo. Às vezes você pode estranhar o formato, que não é nem formato americano, nem formato magazine, e achar que foi o Pipoca que criou isso aqui. Mas não, é exatamente o formato que sai pela Casterman. A nossa edição é igualzinha. Capa, quarta capa, lombada. A gente não mexeu em nada, porque o projeto estava incrível. Veio certinho lá da França pra gente. Conseguiam aproveitar tudo. E é o projeto que os autores querem neste momento. Essa edição francesa foi aprovada pelo Munhoz Sampaio, que estão vivos ainda e atuantes, né? Estão produzindo ainda. Né? Não só foi aprovada, como foi revisada por completo, assim. Eles pegaram erros de tradução das outras edições e tal. Então você pensa assim, mas os caras não escreveram em francês, eles escreveram em espanhol. Mas beleza, mas a edição francesa atual da Casterman é mais completa porque traduz tudo do espanhol original dos caras. A gente explicou tudo isso lá no primeiro vídeo. Então esse segundo volume está agora disponível por R$111,90 e você leva um clássico desse para sua casa no formato que você vai poder revisitar quantas vezes você quiser. Sabe o que é muito louco? No 2022, no programa anterior que a gente fez, eu mostrei lá porque, assim, eu sou totalmente devoto de Munhoz Sampaio, totalmente mesmo, sou maluco por eles. E aí eu mostrei lá que eu tinha um artbook argentino assinado pelo Munhoz, que eu comprei quando eu fui para Buenos Aires, não conheci o Munhoz, mas eu comprei lá umas prints assim autografadas por ele. Nessa altura do campeonato, eu me correspondo com o Munhoz, eu troco e-mail com o Munhoz. Você tem arte dele, né? Eu perguntei para ele algumas coisas assim de tradução e tudo mais, ele é sensacional. A gente não se conheceu ainda, eu espero um dia conhecê-lo. Vai acontecer, viu? Mas ele já me mandou, tipo, uma edição de Alaxine autografada. Eu tenho arte do Munhoz, original. Sabe? Vocês estão até vendo na tela aí, Esse cara tá virando, tipo, nosso amigo, bicho. Que é isso, porra? Não, quando você trouxe a arte dele aqui na sala, velho, que é isso? Maluco. Falou, Danielzinho, olha que... Já enquadrou, não? Não, ainda não. Tem que enquadrar, eu devia ter trazido, inclusive, pra esse programa, mas eu mando a foto. Vocês viram a foto aí. Mas pode crer, devia ter trazido de novo pra cá. Né? Olha que só. É foda ficar andando com uma arte dessa pra lá e pra cá, né? Olha só essa carreira nossa, né, cara? Que delícia. Lindo, né? A gente realiza os nossos sonhos de publicar essas coisas e tem essa aproximação agora com esses gênios, né? Legal demais. Graças a vocês, galera. Então precisamos de vocês novamente. Pré-venda é momento crucial de uma etapa do livro aqui na nossa editora. Então quem puder, quem tiver interesse, comparece agora, faz a sua pré-venda de Alaxine. Tá com 30% de desconto. A hora é agora. Junho estaremos com tudo isso aqui completo. E logo a gente vem completando Blueberry, aí desse ano. Vem completando Conan Sibério, aí desse ano. Vem, que mais? Vem fazendo Eternauta, aí desse ano. Nossa, mano. Vem mais Crepax esse ano ou só ano que vem? Vem mais. Esse ano ainda também? Ih, maluco, esse ano ainda tem Eric. É verdade o livro, mano. Ainda tem Eric, ainda tem Daniel Lopes. Aí sim. Manda pro Munhoz, hein, mano. Vou mandar, meu amigo. Que isso, Nelson? Vou mandar claro. Pra ele, mano. Olha que louco, Uma das capas do disco de Água dela é referência, homenagem ao Alaxine, ao Carlos Sampaio e ao José Munhoz. Eu sei, a gente não tá pra brincadeira em 2024. Ó, no canal nós estamos aqui toda quarta, sexta e domingo, sempre falando de quadrinhos, falando de cinema também, pipoca, nem que é isso, cinema e quadrinhos. Nos vemos aqui então toda semana. Um abraço, tchau.